pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu estou aqui então para falar um pouquinho sobre função inversa, tá? Mas o que seria uma função inversa? Então vamos ver o que a definição diz, né? Dada uma função f de a em b, denomina-se função inversa de f a função f na menos 1 de b em a. Tal que f de a é igual a b, então f de f elevado na menos 1 de b é igual a a. Pessoal, o que significa isso? Vendo essa definição aqui fica bem vaga. Mas ó, aí a gente consegue achar algumas regularidades nela. Olha aqui, pessoal. O que nós temos? Ó, uma função f de a em b. Então o que seria isso, pessoal? Seria que o nosso domínio é a e o nosso contradomínio seria b. Então essa é a característica da nossa função f, tá? Agora, o que seria a nossa função inversa, pessoal, de f? Ó, que vai ser a f na menos 1. Ó. O que a gente pode perceber? A inversa de f, a f na menos 1, ela vai ser uma função de b em a. Então, olha, na função f, o domínio é a e o contradomínio é b. Na função inversa de f, o domínio é b e o contradomínio é a. Opa, então agora fica fácil, né? Na função inversa, basicamente, nós estamos invertendo o domínio e o contradomínio, pessoal. Basicamente isso. Então, ó, super simples, ó. Vamos pensar aqui que eu tenho uma função f, tá? Uma função de a em b, tá? E aqui eu tenho que o 1 está relacionado com o menos 2, o 2 está relacionado com o menos 4 e o 3 está relacionado com o menos 6. Pessoal, antes de a gente prosseguir, uma coisa fundamental. Nós só vamos ter função inversa quando nós estivermos falando de uma função bijetora, tá, pessoal? O que seria isso? Aquela função que ela é ao mesmo tempo sobrejetora e injetora, tá? Então, somente funções bijetoras admitem a função inversa, tá? Então, se ela não for bijetora, ela não vai ter inversa, tá, pessoal? Dessa maneira. Então, ó, basicamente aqui, pessoal, essa primeira função aqui, ela vai ter, porque, ó, a gente consegue perceber que cada elemento de A possui uma imagem distinta em B, então isso faz dela uma função injetora, certo? Todos os elementos de B estão relacionados com todos os elementos de A, ou seja, não sobrou ninguém sem estar relacionado em B, então ela é sobrejetora. Então, se ela é injetora e sobrejetora, ela é também bijetora. Então, a inversa dela é eu simplesmente pegar e inverter esses dois. Ó. Olha aqui, o B que estava sendo contradomínio, ele vai passar a ser domínio. Olha aqui, o A que estava sendo domínio, ele vai passar a ser contradomínio da nossa função. Certo, pessoal? Basicamente isso. Então, ó, função f, função inversa de f. Agora, pessoal, ó, vamos ver essa daqui. Ó. Então, vamos chamar, por exemplo, essa função aqui como sendo a nossa função g. Tá? E aí, essa daqui ela seria uma possível inversa de g. Olha aqui, mas vamos ver se tem como fazer? Ó, pessoal, primeira coisa para nós sabermos se a função vai ter inversa, eu tenho que ver se ela é bijetora, não é isso? Então, olha aqui, ó, o que nós temos, pessoal? Aqui, o 0 e o 2, eles estão relacionados com o 4. Então, ó, ou seja, essa função ela não é injetora, certo? E além disso, ela não é sobrejetora também. Por quê? Porque aqui sobrou o 6, ó. Sobrou o 6 sem estar relacionado com nenhum dos termos. Pessoal, então, se ela não é injetora e se ela não é sobrejetora, eu posso falar que ela não é, com certeza, bijetora. Com certeza. Então aqui, pessoal, ó, essa função g, ela não vai ter inversa. Por quê, pessoal, que ela não vai ter inversa? Porque a hora que a gente inverter, a hora que o b virar o domínio da nossa função e o a virar o contradomínio da nossa função, aí, pessoal, nós simplesmente não vamos ter mais uma função. Olha aqui, ó. Por quê? Porque o 4 ele vai estar relacionado com o 0 e estar relacionado com o 2. Ou seja, galera, o que significa isso? Tem um termo que possui duas imagens distintas. Isso não caracteriza uma função. Então, é por isso que somente as funções bijetoras admitem inversa, tá, pessoal? Então, ó, nesse segundo caso aqui, nós não temos função. Então, ó, não é função, certo? Nesse segundo caso aqui, não é uma função. Beleza? Então, nós não temos uma função. Beleza, pessoal? Então, ó, basicamente, então, a parte teórica seria isso. Agora, vamos ver como que a gente pode fazer os cálculos mesmo? Vamos ver como poderiam ficar os cálculos disso daqui? Ó, pessoal, então, vamos lá. Determine a função inversa de y igual a 3x
Então tá, pessoal, ó, como que eu vou fazer os cálculos? Então agora que a gente já sabe o que é uma função inversa, agora que a gente já sabe o que eu preciso para inverter uma função, então vamos ver como que se faz os cálculos mesmo, né? Agora vamos falar sobre isso aqui matematicamente, tá? Pessoal, ó, como esse próprio nome diz, função inversa, o que eu preciso? Gente, eu preciso inverter o x e o y. Basicamente, então, esse vai ser o nosso primeiro passo, ó. Aonde é y vira x e aonde é x vira y. Então aqui, ó, basicamente vai ficar x é igual a 3y. Ó, conseguem ver, pessoal, que eu simplesmente inverti? Ó, aonde era y se transformou em x, aonde é x se transformou em y. Então esse é o nosso primeiro passo. Segundo passo, pessoal. Segundo passo vai ser isolar esse y. Agora eu vou ter que pegar o y e isolar ele. Ou seja, vou passar tudo que está com o y para o outro membro. Então aqui como ficaria, pessoal? Ó, o 3 ele está multiplicando o y, ele passa como? Dividindo, não é isso? Então aqui eu tenho que y é igual a x sobre 3. Então, ou seja, pessoal, ó, a inversa dessa nossa função aqui, ela vai ser y igual a x sobre 3. Então a inversa da função y igual a 3x, ela vai ser y igual a x sobre 3. Beleza? Basicamente isso. Tá, essa era muito simples, né? Então agora vamos para a questão B. Tá, beleza então. Olha, professor, só que daí você falou para nós que basicamente eu tenho que inverter o x e o y, mas essa daqui ela não tem y. Não tem. Só que nós já vimos de outras aulas, tá, pessoal? Que y é a mesma coisa que f de x. Já vimos, não é? Então a gente pode reescrever isso aqui da seguinte forma, ó. Y é igual a 2x mais 3. Olha aqui, podemos reescrever isso aqui da seguinte forma. E agora? Agora nós vamos para o nosso primeiro passo, que é trocar o y pelo x. Então isso aqui vai ficar assim, ó. X é igual a 3y mais 3. Certo? Beleza. Agora nós vamos para o segundo passo. Qual que seria o segundo passo, pessoal? O segundo passo é nós isolarmos o y, ou seja, tudo que está com o y, nós vamos passar para o outro membro. Então, olha, como que ficaria isso aqui, pessoal? Eu vou passar esse mais 3, ele está positivo, ele passa negativo. Então, fica x menos 3 é igual a 3y, certo? Agora, o 3 está novamente multiplicando o y, ele passa como? Ele vai passar dividindo, não é isso? Então, vai ficar assim. Aí a gente já pode inverter esses dois lados, ó. E aí nós temos que y é igual a x menos 3 dividido por 3, certo? Então, essa aqui é a nossa função inversa. Então, ó, como ela era uma função f de x, tá? Então, a gente pode colocar assim, ó, que a inversa de x, ó, ela vai ser quem? Ela vai ser x menos 3 sobre 3. Beleza? Então, achamos a nossa função inversa. Beleza, pessoal? Ótimo. Então, agora, o que nós vamos fazer? Agora, nós vamos estar fazendo essa questão C, essa última aqui. Gente, olha, essa última, ela já vai ser um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque, gente, olha, nós temos o x tanto no numerador quanto no denominador da nossa fração. Então, o que significa isso, pessoal? Significa que em algum momento nós vamos ter que fatorar isso daqui, certo? Mas, olha, então vamos seguindo aí os nossos passo a passo, tá? Pessoal, ó, primeira coisa que eu tenho que fazer, primeiro passo é o quê? É trocar o x e o y, não é? Então, aonde é y, eu vou colocar x, então vai ficar x é igual. E aonde é x, eu vou colocar y. Então, y mais 2 sobre 1 mais 3y, certo? Ó, aonde é x, eu troquei pelo y, certo, pessoal? Agora, o que eu vou ter que fazer? Agora eu vou tentar isolar o meu y. Só que agora não é tão simples, porque eu tenho um y no numerador e tenho um y no denominador da minha fração. Então, pessoal, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou considerar isso aqui. Aliás, aqui é 1 menos 3y, né? Só arrumando. Aqui é 1 menos 3y. Tá? Então, o que eu vou ter que fazer, pessoal? Eu vou considerar isso aqui como sendo um único termo. Tá? E aí, eu tenho que 1 menos 3y está dividindo o y mais 2, ele vai passar para lá como? Ele vai passar multiplicando. Então vai ficar assim, ó, x que multiplica 1 menos 3y é igual a y mais 2. Certo? Então tá. Gente, agora
ao mesmo tempo multiplicando 1 e multiplicando menos 3y, certo? Então, o que eu vou ter que fazer, pessoal? Agora eu vou fazer propriedade distributiva. Ó. O x ele vai estar ao mesmo tempo multiplicando 1 e multiplicando o menos 3y, certo? Então, vamos lá. Abrindo essa multiplicação, o que nós vamos ter, galera? Ó, 1 vezes x é x mesmo, não é? Menos 3y vezes x vai ficar menos 3xy, certo? Tudo isso aqui, pessoal, é igual a y mais 2, certo? Tudo isso aqui é igual a y mais 2. Pessoal, agora, basicamente, o que eu vou ter que fazer? Agora eu precisaria isolar o y. Só que, olha, não é tão fácil. Por quê? Porque eu tenho que o x ele está multiplicando o y. Então eu já não posso somar ele com esse y sozinho. Por quê? Porque eles já não são termos semelhantes. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar tudo que tem y para um lado e vou passar tudo que não tem y para o outro lado, certo? Para o outro membro. Então como que ficaria, pessoal? Ó, eu vou passar esse y aqui, ele está mais y, ele vai passar menos. Ó. Então vai ficar menos 3xy menos y é igual ao 2, que já estava nesse membro, ele não muda. E eu vou passar esse mais x para lá, ele passa menos. Então, tudo isso menos x, certo? Pessoal, lembra que quando a gente começou a fazer essa questão aqui, eu falei que em algum momento nós iríamos precisar fatorá-la, não é isso? Então, agora nós vamos fatorar esses dois termos. Ó. Nós vamos colocar o y em evidência. Eu tenho o y aparecendo aqui e eu tenho o y aparecendo aqui. Então, o y vai ser o meu fator comum, certo? Pessoal, y vezes quem que vai dar menos 3xy? Olha, se eu já tenho y, faltou menos 3x, não é isso? Então, faltou menos 3x. Y vezes quanto que vai dar menos y? Se eu já tenho y, basta eu multiplicar ele pelo menos 1, certo? E aí, pessoal, tudo isso aqui é igual a 2 menos x. Pessoal, o y vai estar multiplicando menos 3x menos 1, não é isso? Então, eu vou passar isso daqui para lá como? Eu vou passar isso daqui dividindo, não é isso? Ó? Então, aqui nós temos que y é igual a 2 menos x dividido por menos 3x menos 1, certo? Então, essa é a nossa função inversa, pessoal. Então, essa função aqui é a inversa da função y é igual a x mais 2 sobre 1 menos 3x, certo, pessoal? Então, gente, olha, aqui nós ainda poderíamos multiplicar a função toda pelo menos 1, tá? Para deixar esse menos x e esse menos x aqui positivos, mas isso não precisa, tá? A gente pode, mas não precisa fazer isso, tá? Então, nós já podemos falar que isso daqui é a inversa da nossa função, tá? Pessoal, basicamente, então, nessa aula de hoje foi isso, tá? Então, o que nós falamos nessa aula? Nós falamos sobre função inversa. Então, nós vimos a parte teórica de uma função inversa, quando que a função ela admite uma inversa, certo? E nós vimos também, matematicamente, como que a gente pode achar a inversa de uma certa função. Beleza, pessoal? Era isso então nessa aula. Até as nossas próximas aulas e tchau!